acorda, assim, literalmente você precisa acordar e começar a enxergar as coisas na sua frente, tá? Não é porque você não conseguiu a vaga na sua cidade, não é porque você tá atuando em outra coisa que você vai desistir, não, tá? Aí você vai perguntar assim, tá bom, Miliana, eu já entendi, eu quero ser bem-sucedida, eu quero ter minha construtora, eu quero ser reconhecida na minha cidade, eu quero ter minha agenda cheia. Porém, sabe qual que é o meu problema, Miliana? Não tem um raio de um real no bolso. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho dinheiro para abrir uma construtora, para abrir um CNPJ. Eu não tenho dinheiro para abrir um escritório, porque eu preciso abrir um raio do escritório, colocar lá minha placa que eu sou engenheira. E eu não tenho dinheiro. Vou pagar esse aluguel como? Você vai falar isso para mim, né? Mas calma, calma que tem como. Calma que tem como. Você ficou aqui até agora, eu vou te falar. Você tem duas opções no final das contas, né? Você tem duas opções disso tudo que eu te falei até agora. Ou você se conformar com a vida que você tem, que você se formou, sentar e se conformar com ela, né? Senta e se conforma com a sua vida que você tem, né? E aceita também que você jogou dinheiro no lixo. Você jogou quantos mil aí no lixo? Eu falei, fiz umas contas aí por alto, 70 mil reais no lixo, da descarga e pronto, acabou. Ó, eu joguei 5 anos do meu tempo fora e joguei 70 mil do dinheiro do meu pai no lixo. E tem o pior, tem gente que ainda tá pagando fiéis, que aí paga todo santo dia o raio do fiéis, depois e não tá atuando, o dinheiro não tá voltando, o dinheiro não volta. Tá, você tem como você se conformar, né? A opção é você se conformar com isso tudo aí e continuar com a vida que você tem, pagando as suas contas, vivendo, respirando, trabalhando, pagando as contas, assim, igual você já vivia antes, e não querer melhorar. Ou você levantar, né? Acordar e começar a enxergar as oportunidades que estão aí à sua volta. Porque assim, o que você almeja no seu futuro? O que você quer de melhor? Eu disse pra você, eu todo dia eu penso assim, eu quero isso, eu vou chegar nisso. É lá que eu quero. Eu não acordo de falar, ai que saco. Hoje eu vou pro escritório, que saco, tem que pagar a conta. Não, senhora. Eu levanto todo dia assim. Hoje, quando deu alguma coisa errada, hoje deu errado, mas eu quero conseguir isso e vai dar errado isso. E vai dar certo isso. E eu vou e levanto e vou embora. Ontem eu tive um problemão grande. E aí eu cheguei em casa, né, pra baixo, né? Um problema que eu não sabia nem como resolver, nem sei ainda. Até agora eu não sei ainda como eu vou resolver. Mas eu cheguei e falei, gente, não vou deixar isso me desanimar. E aí hoje eu acordei, eu orei tanto, pedi tanto a Deus, assim, uma direção, um discernimento ali pra mim, pro que eu iria fazer. E eu senti, assim, um consolo tão grande no meu coração de que mesmo eu não sabendo como aquilo ia dar certo, lá na frente ia ter uma solução. E aí eu começo até a querer chorar. Mas aí, no final das contas, eu comecei a não ficar pensando nisso. Eu comecei a, a querer solucionar, mas não colocar aquilo na minha cabeça como prioridade, como um problema. Eu comecei a falar, não, isso não vai me desanimar, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer mais isso, e eu quero poder chegar nisso. Então, se eu ficar com foco ali no negócio que é ruim, que estava me deixando muito para baixo, que estava me sugando a minha energia, colocando ela lá embaixo, eu ia ficar... Ali eu não ia conseguir pensar em mais nada. Então, eu comecei a me desligar disso, tá? Então, é o que eu disse. Você tem, né, essas duas opções, né? Se conformar ou você levantar e começar a enxergar as oportunidades, tá? Aí você vai me perguntar, mas Emiliana, você falou que é começar a trabalhar sem investir, como eu te disse, eu não tenho dinheiro. É isso mesmo que eu disse. Eu comecei assim, como eu disse, eu já saí da construtora onde eu trabalhava, não tinha dinheiro, meu pai não tinha como me ajudar, e eu enxerguei oportunidade, né? Nas construções financiadas. As construções financiadas é uma modalidade que a Caixa Econômica Federal disponibiliza, né, de financiamento, né? E dentro desse financiamento, dessa modalidade de financiamento, existe o financiamento de imóvel individual. Imóvel individual. E o financiamento de imóvel individual, todo o processo de financiamento é feito no nome do cliente. Tá? O cliente pode fazer o financiamento no nome dele. Só que para que o cliente consiga fazer o financiamento no nome dele,
Ele precisa de uma responsável técnica, de uma engenheira. Tá, e aí você vai falar assim, mas que financiamento é esse? Nem sei para que lado voa esse financiamento. Eu vou te explicar melhor. Vamos lá. A Caixa Econômica Federal, né, disponibiliza o financiamento de construção, só que ela disponibiliza financiamento para terreno e construção, aonde num único financiamento o cliente consegue financiar o lote e a obra juntos, os dois juntos, o terreno e a construção. E aí, como é feito isso? É feita a aprovação do crédito do cliente, a gente vai saber qual é o valor que o cliente tem disponível, e em cima desse valor, a gente vai ver qual o valor para escolher o lote. E aí o cliente vai escolher o lote onde ele quiser na cidade dele, no bairro que ele quiser, o valor que ele quiser. E ele vai escolher isso dentro do orçamento dele. E depois que ele escolhe esse lote, a gente vai fazer o quê? Vai para a segunda fase, que é a fase de elaborar o projeto. A construção da casa não é a Caixa que escolhe, não. A construção da casa é o cliente que escolhe quantos cômodos vão ter. Se vão ser 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, suíte, área gourmet, portão eletrônico. Isso aí é o cliente que escolhe. Só que o cliente, para poder elaborar esse projeto, ele precisa de uma engenheira, ele precisa de uma responsável técnica. E aí ele vai precisar contratar uma engenheira, nesse caso você, para elaborar esse projeto do jeito que ele sonhou, né? Do jeito que a família dele idealizou, porque é uma casa que vai ser construída para ele. Não é uma casa que ele chega lá, a casa está pronta e ele faz o financiamento do imóvel pronto. É um financiamento de uma obra, de uma construção. E aí ele vai precisar, né, de você para aí. Nessa modalidade, o cliente vai financiar o terreno e a construção juntos. E existe também financiamento de construção para o cliente que já tem o terreno. Em situações que o cliente já tem o terreno, ele já pagou o terreno, ele já tem, só que ele não tem dinheiro para fazer a obra. E aí ele pode fazer, né, o financiamento só da construção, apenas da construção. E aí existe também o financiamento de reforma e ampliação, no caso no qual o cliente já tem um imóvel, já tem uma casa, e ele quer reformar essa casa. E aí ele pode pegar o recurso também, tá? E existe o financiamento para dar continuidade na obra, né? Igual eu falei aqui no início da live, quando o cliente ele tem um terreno, ele começa a construção e ele não tem o dinheiro para terminar essa casa. E aí ele tem como fazer o financiamento para término de obra, para terminar a obra dele, tá? Ambos, esses 4 que eu disse agora, né? Financiamento de terreno e construção, financiamento apenas de construção em terreno próprio, financiamento de reforma e ampliação e financiamento de término de obra. Qualquer desses financiamentos, para o cliente pegar esse recurso do banco, qualquer que seja esse financiamento, esse cliente precisa de uma engenheira ou uma engenheira responsável técnica, de você. E aí eu vou falar para você assim, então tá, ele precisa de mim, mas Emiliana, ele precisa de mim, eu não tenho construtora, eu não tenho CNPJ, como é que eu vou me enfiar na Caixa Econômica? Como é que eu vou fazer isso? Calma, amiga, calma que tem jeito, fica calma, calma que tudo tá certo. Você não precisa de fazer nenhum concurso da Caixa Econômica, você não precisa se cadastrar em lugar nenhum. Não é você que vai lá no banco, engenheira, com seu CPF, seu CNPJ, ir lá e pegar o dinheiro para você construir para o cliente, não. O processo é feito em nome de pessoa física, o processo é feito no nome do cliente, tá? Todo o processo de financiamento é feito no nome desse cliente, tá? Só que esse cliente vai precisar de você, engenheira, para fazer algumas etapas do financiamento, né? Porque o financiamento é um processo. Eu falo sempre assim, gente, é um processo. E você, engenheira, você pode fazer todo o processo para o cliente. Ou você pode escolher qual processo você vai atuar, em qual situação ali você vai atuar do financiamento. Mas lembrando, eu sempre falo assim, quanto mais trabalho você fizer, quanto mais coisas você fizer, mais você vai ser remunerada. Se você fizer menos coisas, você vai ser menos remunerada, né? Então, dentro do processo lá do financiamento, o cliente precisa de uma assessoria, uma pessoa que converse com ele ali sobre custo de financiamento, que saiba orientar ele quais os documentos que ele vai precisar para aprovar o crédito dele, tá? Ele vai precisar de uma assessoria ali, e você, engenheira, pode fazer esse papel do cliente vir sentar, porque ele está perdido, o cliente não sabe para onde voa.
ele sabe que existe o processo de financiamento de construção, mas ele não sabe para onde voa esse financiamento, como que ele faz. Às vezes ele vai lá no banco, ele pergunta à agência, mas muitas das vezes nem a agência sabe explicar. Por quê? O banco tem tantos produtos para vender, ele tem muitos produtos para vender. E aí, às vezes, ele não tem paciência de sentar e explicar como funciona o processo de financiamento. Vai gente lá doidado perguntar de como funciona o financiamento, mas muita gente não tem. Em algumas agências não tem essa empatia de sentar, conversar, explicar. E você, sendo engenheira, é mais fácil para você, porque o custo da obra o projeto, a questão é mais fácil para você, tá? Então a gente pode oferecer essa assessoria. E aí, o outro trabalho que você pode oferecer é consultoria ali para escolher um terreno. Porque depois do crédito aprovado do cliente, ele vai querer escolher um terreno. Gente, o que vai de gente lá no meu escritório me manda o WhatsApp, porque quer comprar um terreno, mas não sabe o que vai comprar. Assim, que é melhor. Tem um loteamento que fizeram aqui na minha cidade. O loteamento é lindo, maravilhoso. Você chega lá, você vê, é lindo, maravilhoso. Mas eles vendem cada coisa, uns pedaços de barranco pro cliente. Ou às vezes vende um terreno que é lotado de aterro. Entendeu? Foi um cliente meu que a loteadora estava empurrando ele, mostrando, iludindo que o terreno era maravilhoso. O terreno ia ter que fazer um muro de arrimo de mais de 11 metros. Você tem noção do que é isso? É muito, gente, é um custo, tipo assim, um custo de uma casa praticamente. E aí ele me levou lá, quando ele me mostrou, eu falei, você tá maluco? Sai disso, pelo amor de Deus, vamos ver outro. Entendeu? Então, você pode dar essa consultoria, você cobrar por isso, tá?